Atos capítulo 16, versículos de 1 a 8. Eu uso a tradução bíblica Almeida século 21. E chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. E os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que ele o acompanhasse. Tomou-o então e o circuncidou por causa dos judeus que viviam na região, porque todos sabiam que seu pai era grego. À medida que passavam pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para serem obedecidas. Dessa forma, as igrejas eram firmadas na fé. Cada dia cresciam em número. Atravessaram a região da Frígio-Gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram perto de Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram para Troade. Foco desta segunda viagem missionária encontra aqui no versículo 41 do capítulo 15 e no versículo 5 do capítulo 16 de Atos. O objetivo não foi ver nenhum milagre acontecer, não foi ver nada sobrenatural, não, nada disso. O objetivo é, nós vamos passar de igreja em igreja, fortalecendo a fé dos irmãos. Não é fortalecendo a conta bancária dos irmãos, eles nem tinham na época. Não era fortalecer as condições materiais dos irmãos. Não era curar os doentes. Não era resolver os problemas dos irmãos. O objetivo era fortalecer a fé dos irmãos. Mas, meus amados irmãos e amigos, o que tudo isso tem a ver comigo, o que tudo isso tem a ver com você, tem a ver conosco, que aqui estamos. Primeira aplicação prática. Precisamos estar firmados na fé em Jesus Cristo. Se você é membro desta igreja, se você é congregado nesta igreja, a primeira coisa com a qual você deve se preocupar é estar firmado em Jesus. É alicerçar a sua fé em Jesus. Eu diria, meus amados irmãos, que esta hoje, sobretudo hoje, deve ser a nossa maior preocupação. Firmar a fé em Jesus. Por quê? Porque muitos não estão firmados na fé em Jesus. É por isso que nós estamos vendo a apostasia, o abandono da fé nos últimos dias. E um detalhe, e por pessoas de destaque a nível nacional e internacional. Por quê? Porque as igrejas, uma boa parte delas, a maioria delas, estão mais preocupadas, meus amados irmãos, em fazer aglomeração de pessoas, no sentido de juntar pessoas num lugar para que ela seja uma mega, super igreja. A preocupação de muitos líderes, infelizmente muitos, não tem sido com a fé cristã. Segundo lugar da aplicação prática. Irmãos, Jesus ainda está salvando alguns. Jesus ainda está salvando alguns, irmãos. Alguns ainda estão sendo salvos. Quando a igreja está firmada, alicerçada na fé, na pessoa bendita de Jesus Cristo, automaticamente Cristo salva alguns através de nós. Quando firmamos a nossa fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, isto vai refletir na vida de alguém, de alguma maneira. E o Senhor Jesus há de continuar salvando alguns através da sua igreja. Deus é bondoso. Deus é bondoso. Deus é misericordioso. Porque se eu resolver negligenciar a minha fé na pessoa bendita do Senhor Jesus, o Senhor Jesus vai continuar sendo o mesmo.
Só vai acontecer uma coisa: eu só vou ser substituído por outro. Simplesmente assim. Se alguém abandona a fé na pessoa bendita de Jesus hoje, amanhã nasce outro. Em terceiro e último lugar da aplicação prática, devemos sempre ter sensibilidade para ouvirmos a voz do Espírito Santo de Cristo Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos perdendo a sensibilidade pela palavra de Deus. Está cada vez mais difícil pregar as Escrituras, só a Bíblia. Muitos de nós estamos perdendo a sensibilidade pelas Escrituras Sagradas. É tanto, meus amados irmãos, que para muitos a Bíblia já não é mais suficiente. A Bíblia já não é mais inerrante. Estamos perdendo a sensibilidade de ouvirmos a voz de Deus para ouvirmos a voz das pessoas, a nossa própria voz. Estamos perdendo, meus amados irmãos, a sensibilidade de ouvirmos Jesus Cristo falar conosco. Estamos sendo sensíveis às vozes dos famintos. Estamos sendo sensíveis à voz dos chamados excluídos. Estamos sendo sensíveis à chamada voz do nosso próprio coração, mas muitas vezes estamos sendo insensíveis à voz de Jesus Cristo. Cadê a nossa sensibilidade, meus amados irmãos, pelas Escrituras Sagradas? Cadê a nossa paixão pelas Escrituras Sagradas? Estamos levando a sério as Escrituras Sagradas, meus amados irmãos? Estamos ouvindo de fato a voz de Cristo Jesus, o nosso Senhor? Alguns há muito tempo deixaram de ouvir o Espírito Santo de Deus para dar ouvidos aos seus próprios desejos pessoais. Muitos estão abandonando a fé cristã para dar ouvidos aos seus corações, a voz que soa de dentro do seu próprio ego. Muitos estão dando ouvidos à voz dos chamados profetas e profetisas, que não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. É urgente o retorno à sensibilidade ao ouvirmos a voz das Escrituras Sagradas. O que estamos fazendo conosco, meus amados irmãos? Por que perdemos o interesse de alimentar a nossa alma em detrimento das conquistas deste mundo? Por que ouvimos a voz da internet e não ouvimos mais a voz de Jesus? Porque obedecemos às ordens que nós temos no nosso trabalho, mas nós não obedecemos às ordens de Jesus? Porque lutamos para obedecer à Constituição brasileira, mas não lutamos para obedecer à voz de Cristo Jesus, o Senhor? Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de mim e de você.